Vamos falar agora sobre esse cavalo vermelho e seu cavaleiro, né? Dito que no capítulo 6 de Apocalipse 4, assim: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então esse cavaleiro ele tem a, a responsabilidade, digamos assim, né? Foi dada autorização para ele, autoridade, para ele tirar a paz da terra. Então nós vamos ver um modo, né, de que se tira a paz da terra através de guerras e os seus mecanismos, né? Morte com espadas, né? Então nós estamos vendo que a tecnologia ela tem avançado a cada dia. Esse daí é um robô estilo um animal, né? Ele pode galopar até 25 quilômetros por hora e imagina isso atrás, né, de seres humanos com armas de localização, armas também de ataque, tudo, né? As coisas vão ficar um pouco mais difíceis no fim dos tempos, né? Deus destruirá os inimigos de Israel, né? Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido, ou Megido. Zacarias 12, do 8 ao 11. Então aqui está se falando da Jerusalém realmente terrena, a Jerusalém que está lá, geográfica, no país de Israel, né? Sabemos que Israel sofrerá um cerco, né, das nações ao seu redor, e aqui Deus está dizendo que ele vai proteger os habitantes. Não quer dizer que eles não morrerão, né? O próprio Zacarias, em outro texto, vai dizer que as mulheres serão forçadas, vai dizer que muitos morrerão, mas o povo mesmo, Israel, ainda sobreviverá, né? E aqui está dizendo que vai destruir as nações que vierem contra Jerusalém, né? Sabemos que o povo do Senhor é a igreja do Senhor, formado por gentios e judeus juntos, né? Mas aqui nesse texto especificamente, explicitamente, ele está falando da cidade de Jerusalém geográfica, lá em Israel, que mais uma vez será cercada pelos inimigos. Então vai ser derramado um espírito de graça e súplicas, né? E eles vão clamar a Deus, né? Tal como o povo mesmo gentio, que é a igreja do Senhor, aqueles que não são judeus da carne, né? Também estarão clamando, porque vai estar bem no finalzinho da grande tribulação, algo vai estar mesmo, as coisas vão estar quase impossíveis de suportar. Então, ele está dizendo que chorarão amargamente por ele. Por quem? Por Jesus, né? Porque eles vão reconhecer que aquele que eles, a sua descendência, né, os seus antepassados crucificaram, é aquele que agora pode livrá-los do extermínio total, né? E aqui diz que chorarão como se chora por um primogênito, né? Será grande o pranto em Jerusalém. Então, há uma promessa de livramento, que esse povo não será extinto por total, mas passarão por situações muito difíceis. Aqui está, né, mais uma tecnologia, um robô chamado Atlas, né?
Então ele pode subir escada, destruir paredes de concreto, dirigir, andar em terreno de escombros. Então pode ser algo usado também para perseguição do povo de Deus. Não sabemos, né? Mas as tecnologias estão avançando. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Isso cabe também para a igreja que estará na terra, né? Sofrendo toda aquela perseguição, né? Cabe para o povo judeu também que estará na terra e que pode reconhecer Jesus como Senhor em meio a tanto sofrimento, né? Então está dizendo que duas partes das pessoas vão ser extirpadas, e a terceira parte que restar vai passar pelo fogo, né? Por uma prova pesada. Aqui está mais uma arma de guerra, né? Um avião, acredito que seja russo, né? Olha que arma magnífica. E as coisas vão ficar muito complicadas se isso tudo estiver nas mãos do anticristo. Muitas mortes, né? Isaías 24, do 1, 3, 5 e 6 diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra. Esvazia porque muitos morrerão, né? E a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Então, aqui está dando uma profecia de que haverá poucos homens na terra naquele tempo. Muitos morrerão por doença, muitos morrerão pela guerra, né? Os homens principalmente que vão à guerra. Hoje também tem mulheres soldados, mas a maioria esmagadora é homens. Então, é feita de homens, né? A corporação. Então, a terra está contaminada. Por isso que essas maldições todas estão consumindo a terra, né? Porque mudaram os estatutos, mudaram a lei do Senhor, né? Naquele tempo as coisas vão estar totalmente invertido, como já vemos algumas coisas hoje. E diz que poucos homens restam na terra, né? Será um momento que parece como se fosse um reset da humanidade. Vai realmente morrer muito, mas muita gente, né? Aí está uma imagem, né? Só para a gente ter uma ideia, né? De muitas sepulturas e lá uma bomba atômica ao fundo, né? Quase toda a humanidade perecerá naquele tempo. Morrerá mais homens que mulheres, né? Vamos ver aqui. Isaías 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Né? Então, é possível aqui que esteja falando que haverão tão poucos homens que sobrarão mulheres no mundo. E elas vão querer, pelo menos, ter o sobrenome de um homem, né? Vão querer estar casadas com ele, mas não vão querer, não precisar que eles a sustentem,
mas pelo menos que elas sejam casadas, né? Que tenham alguém, né? Para ser chamada pelo teu nome, o nome da pessoa, né? Então, 7 mulheres lançarão a mão de um homem, né? As coisas vão estar tão complicadas que vai estar sobrando mulher para homens. Devido a isso tudo, né? Que eu tenho falado agora, talvez muitas mortes pelas guerras, principalmente pelas guerras, e aí vai sobrar mulheres por tão poucos homens na Terra. Aí está mais alguns robôs, né, que podem ser usados, né? Estou colocando aqui numa hipótese, né, hipoteticamente, que esses robôs possam ser usados pelo próprio anticristo para perseguição, né, do povo de Deus. Aí mais um, né? Imagina um monstro desse com a tecnologia avançada, vai ficar quase impossível fugir, né? Só o Senhor para nos esconder de situações como a que vai acontecer naquele tempo. Momento próximo à volta de Jesus. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24, 21 a 23. Então está dizendo aqui, ó, o Senhor castigará no céu as hostes celestes. Quem são as hostes celestes? Né? Lá o apóstolo Paulo vai dizer que os demônios eles agem nas regiões celestes, né? Então eu creio aqui que está falando realmente dos anjos caídos, né? Dos demônios, que eles serão castigados no dia da volta de Jesus, vão ser presos, né? E os reis da terra, que eles já estariam influenciando para ir contra Jerusalém, estes serão castigados na terra. Então cada um no seu habitat, né, natural. Os demônios, as hostes celestes no próprio céu, mesmo, né, nos ares, eles vão ser castigados, e os reis vão ser castigados na terra, e diz, depois de muitos dias serão castigados. Aqui eu entendo que no final ainda eles vão ser condenados, né, no juízo final esses reis, né, serão julgados, tal como também as hostes celestes, que no final de tudo vão ser jogados no lago de fogo, né? Juntamente com esses reis. Depois de muitos dias, eu penso que está apontando para depois do milênio, quando vem o grande juízo do trono branco. As aves comerão a carne dos reis. Aqui está falando desse acerto de conta com esses reis, os mesmos reis, né? Ezequiel 39, 17 e 18, diz assim, tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, dos bezerros, todos cevados de Bazã. Então aqui está falando da ceia que o Senhor tem preparado. É a mesma que está descrita lá em Apocalipse 19. Né? Então já está dizendo aqui, ao texto de Apocalipse 19. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne de reis, de tribunos, de fortes. Ou seja, aqui está falando do mesmo momento que Ezequiel está profetizando. E é aquele momento que falamos no quadro anterior, né? Que é aqueles reis que já serão castigados na terra e depois de muitos dias também vão ser condenados, né? Apocalipse aqui está informando a mesma profecia
de Ezequiel 19, que, por sua vez, é a mesma que Jesus falou em Mateus 24, 28. Ele diz, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus está falando do mesmo momento. É o momento do Armagedon, da grande guerra que vai haver, né? E muitos corpos vão ficar sobre a terra. Então as aves virão para comer esses corpos, corpos de poderosos, de comandantes, de reis, de tribunos, dos grandes, né, dessa terra. Então é o mesmo momento aqui, profetizado em Ezequiel. Jesus lança mais uma vez em Mateus 24 e ele confirma a João em Apocalipse 19. Aí está aves comendo um corpo humano, né? Assim vai ser naquele tempo. Aves de rapina, né? Os abutres comendo as carnes daqueles que forem contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Então, essa é uma das formas, né, da morte que o cavalo vermelho trará, juntamente com o seu cavaleiro, porque ele tem uma grande espada em suas mãos e foi dado que ele tirasse a paz da terra. Mostramos aqui alguns versículos e forma possíveis de que ele tirará a paz da terra, né? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz a todos.